Olá, pessoal, bem-vindos a mais um Explicador. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa história incrível de fé e de coragem. Sabe aquela fé que não só aguenta o tranco, mas que parece que fica ainda mais forte na pressão? É disso que a gente vai falar. O que acontece quando obedecer a Deus significa desafiar os poderosos da terra. E olha, tudo gira em torno desta frase aqui, dita pelos apóstolos. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Isso, lá no livro de Atos. Gente, isso não é só uma frase bonita, não. É uma declaração de guerra, basicamente. É um desafio direto a qualquer poder que se ache maior que Deus. E é exatamente esse o conflito que a gente vai desvendar hoje. Então, nosso caminho hoje vai ser o seguinte: primeiro, por que a fé incomoda tanto? Depois, vamos ver que a perseguição tem dois lados. Aí a resposta da igreja: ousadia e oração. Vamos ver o céu agindo e, para fechar, como tudo isso eco aqui no Brasil. Bora lá? Beleza, vamos começar com a pergunta de US$ 1 milhão, né? Por que uma mensagem que fala de amor, de esperança, de salvação, acaba gerando tanta oposição, às vezes até violenta? A chave para entender isso, acredite, está num paradoxo que vive no coração da fé cristã. É aqui que o negócio fica interessante. Pensa comigo. A fé cristã, por um lado, é super inclusiva. Ela chama todo mundo, não importa quem você seja. Mas, ao mesmo tempo, ela é super exclusiva. Ela diz que Jesus é o único caminho para a salvação. E aí o caldo entorna. Porque essa ideia de um único caminho bate de frente com o nosso mundo que adora ter um cardápio de opções e a ideia de que cada um tem a sua verdade, sabe? E essa tensão toda não aparece de um jeito só, não. A gente tende a pensar em perseguição como uma coisa única, mas não é bem assim. Se a gente olhar lá para o livro de Atos, dá para ver direitinho que essa oposição tem pelo menos duas caras bem diferentes. Olha só que interessante. De um lado, você tem a perseguição que vem de dentro de casa, digamos assim, a perseguição religiosa, e do outro, a perseguição política, que vem do poder, do governo, do Estado. As razões por trás de cada uma são bem diferentes, mas no fim do dia, o que eles querem é a mesma coisa: calar a boca da igreja. Vamos dar uma olhada primeiro na perseguição religiosa. Imagina a cena em Atos 5. Os líderes religiosos, os sacerdotes, estão vendo os apóstolos ali fazendo milagres, curando gente, e o povo está amando. A admiração só cresce. E qual é a reação dos líderes? Pura inveja. Eles pensam: peraí, essa galera tá roubando a nossa plateia. Era uma ameaça direta ao poder, ao status deles. Quanto mais a igreja crescia, mais eles sentiam que o poder deles diminuía. Agora vamos pular para a perseguição política. Com o rei Herodes a história é outra. O cara é frio e calculista. Lá em Atos 12, ele manda executar o apóstolo Tiago e, ele percebe que o povo gostou. Ele pensa: isso me dá popularidade. E qual o próximo passo lógico na cabeça dele para ganhar mais uns pontinhos com a galera? Prender o peixe grande, o líder, Pedro. Aqui não tem nada a ver com doutrina ou fé, é puro jogo de poder. Pedro se tornou só uma ferramenta para Herodes se manter popular. Ok, então a igreja está sendo atacada por dois lados: o religioso e o político. O que você faria? A gente talvez pensasse em fugir, se esconder, tentar um acordo, né? Mas a resposta da igreja primitiva, foi algo muito mais ousado, muito mais poderoso. E a primeira parte dessa resposta é ousadia. Mas não uma ousadia qualquer, uma ousadia que parece vir de outro mundo. Pensa bem. Os apóstolos são presos, aí um anjo aparece e liberta eles de forma milagrosa. A primeira coisa que eles fazem? Eles voltam para o mesmo lugar de onde foram arrancados, para o templo, e continuam a fazer exatamente a coisa que as autoridades mandaram eles pararem de fazer. É incrível. Zero medo, zero hesitação. É convicção pura e simples. Mas a ousadia não era tudo. Tinha uma segunda parte tão importante quanto. Quando Herodes prende Pedro, a cena muda. Não é mais sobre a coragem de um ou dois homens. É sobre a força de toda a comunidade. E o que a igreja faz? Eles não vão para a rua protestar, não pegam em armas. Eles se juntam para orar. E a Bíblia diz que era uma oração contínua. Isso quer dizer que não paravam, era algo intenso, focado, todo mundo junto. Essa era a verdadeira arma secreta deles. E olha, isso não foi um caso isolado, não. A oração era tipo o motor que movia aquela igreja. E não era uma oração qualquer, da boca para fora. Quando essa galera orava, o chão tremia. Paulo tinha visões, anjos apareciam para Cornélio. A oração para eles não era só fechar o olho e repetir umas palavras. Era, de fato, chamar o poder do céu para agir aqui na terra. E é essa oração incessante por Pedro que nos leva para o ponto alto da história. Pensa no cenário. De um lado, a igreja de joelhos orando sem parar. Do outro, Pedro trancado numa prisão de segurança máxima.
E, controlando tudo, o poder político com um plano bem definido para ele. O palco tá montado. É o poder do império contra o poder de Deus. E a tensão aqui é real, gente, não é historinha. O apóstolo Tiago, irmão de João, já tinha sido executado por Herodes. A espada já tinha caído. Então, quando Pedro foi preso, todo mundo sabia qual era o próximo passo. A sentença de morte dele era quase uma certeza. A igreja não estava orando por algo fácil, eles estavam pedindo um milagre, sabendo que todas as chances estavam contra eles. E então, o milagre acontece. A oração é respondida de forma espetacular. Primeiro, o sobrenatural invade o natural. Um anjo simplesmente aparece dentro da cela. Segundo, o que prendia é quebrado. As correntes do nada caem das mãos de Pedro. Terceiro, o que era impossível de passar se abre. O portão de ferro da prisão abre sozinho. E o resultado de tudo isso? O plano de Herodes foi por água abaixo, totalmente frustrado. E para a gente ter uma ideia do tamanho do milagre, basta um número: 16. Era esse o número de soldados responsáveis por guardar um prisioneiro, Pedro. 16. Eles estavam divididos em 4 grupos. Ou seja, uma fuga era, humanamente falando, impossível. Não tem como. Isso não foi um descuido dos guardas. Foi Deus agindo diretamente. A conclusão que o autor de Atos, Lucas, quer que a gente chegue é bem clara. A oração da igreja não foi só um detalhe bonitinho na história. Foi a causa, o gatilho de tudo. Se a igreja não tivesse orado daquele jeito, a história de Pedro muito provavelmente teria o mesmo final trágico da de Tiago. A oração literalmente mudou o roteiro que já estava escrito. Ok, essa história é incrível, né? Mas talvez você esteja pensando, mas isso foi há 2000 anos. Pois é, mas e se eu te dissesse que esse mesmo roteiro, fé que cresce, oposição que levanta e uma resposta de coragem se repetiu aqui mesmo, no Brasil? Vamos dar um salto no tempo, direto para o comecinho do século XX. O ano é 1910. 2 missionários suecos, Gunnar Wingren e Daniel Berg, desembarcam no Brasil trazendo uma mensagem nova, a mensagem pentecostal. E o que acontece? Adivinha? Quase que imediatamente, a história do livro de Atos parece que começa a ser reencenada. A fé se espalha como fogo, e junto com ela vem a perseguição. Olha só esse exemplo, de uma carta do Wingren de 1914. Ele conta que um evangelista brasileiro, o Adriano Nobre, foi preso lá no Ceará. E o crime dele? Exatamente o mesmo dos apóstolos, pregar o evangelho. A polícia local, agindo como as autoridades de Jerusalém, tentou usar a cadeia para calar a mensagem. É o mesmo padrão. E não para por aí. Um ano depois, em 1915, em Capanema, lá no Pará, Daniel Berg escreve sobre uma cena que parece tirada de um filme, ou do livro de Atos. Ele diz, e eu cito, os inimigos se reuniram do lado de fora. Havia mais de 100 deles, armados com paus, começaram a jogar pedras. Imagina isso, mais de 100 pessoas cercando a casa, com paus e pedras. É a mesma tática de intimidação, a mesma violência. Então, o que a gente vê aqui? Essas histórias, seja na Jerusalém de Pedro ou no Brasil de Daniel Berg, não são só fatos históricos para a gente ler num livro. Elas estão conectadas. Elas formam um legado de coragem. A ousadia de Pedro e a firmeza de Berg, tudo isso nasce da mesma fonte, da mesma convicção. E elas nos deixam um mapa, um modelo de como a fé pode e deve responder quando o cerco aperta. E tudo isso nos leva a uma pergunta final, uma pergunta para a gente levar para casa. Talvez hoje a oposição não venha como uma multidão armada ou com uma cela de prisão, mas ela existe de outras formas, na pressão social, no debate de ideias, na cultura. E a história que a gente viu hoje, que vai de Atos até o Pará, nos obriga a olhar para dentro e perguntar: e a gente, quando a pressão vem, de onde a gente tira a nossa coragem? A resposta daquela igreja a gente já viu, era bem clara. Uma convicção que nada abala e uma confiança total, radical, no poder da oração. É isso por hoje, pessoal. Obrigado por acompanharem mais este explicador. A gente se vê na próxima.